Olá, meus amigos e minhas amigas, muito boa noite. Aqui quem vos fala é Delvan Mesquita, faço parte do Núcleo Alfa. Estamos agora aí desenvolvendo conteúdos importantes e hoje quero trazer aqui, mais uma noite de domingo, um resumo do que aconteceu no mini índice do dia 19/4 até o dia 23/4, perfeito? E também vou deixar aqui a minha visão, tá? Do que pode ocorrer durante a semana, tá? A gente fazendo um estudo aí do mini índice, trazendo do tempo maior até o tempo menor, perfeito? Para criar aí uma probabilidade da direção do preço, perfeito? Não é call de compra ou venda, não é sugestão de compra ou venda, quem faz sugestão de compra ou venda, no caso, é a analista CNPI. Apenas estou aqui a nível educacional, fornecendo a minha visão, a minha opinião acerca do contrato futuro de mini índice, perfeito? Bom, acredito que todos que estão ali no Núcleo Alfa têm acompanhado, que todos os dias eu coloco ali uma postagem, né, um estudo, uma probabilidade de onde que o preço ele pode chegar, e hoje eu quero trazer esse resumo mostrando as regiões que foram alcançadas com base no estudo que eu apresento ali no Telegram do Núcleo Alfa. Dentro do Platinum, que são alunos, tá? Nós temos um estudo mais apurado, mais desenvolvido e no passo a passo, tá? Portanto, quem não participou ainda do treinamento completo, fica aqui, tá? O meu convite. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você pode acessar o nucleoalfa.eadplataforma.com.br. Lá eu vou ter um curso de nivelamento, vou ter o curso completo, no caso o treinamento completo, e tenho um curso gratuito, tá? Como presente, tá? Falando acerca dos cinco passos essenciais para investir na Bolsa de Valores, tá? Eu garanto que vocês vão gostar. Eu peço que vão lá, façam uma visita, acessa pelo menos o gratuito e façam seu cadastro, que periodicamente também no gratuito eu vou colocar bastante informações, tá? Alguns insights bacanas, tá? Justamente para contribuir com o aprendizado, tá? Eu quero levar conteúdo importante para uma galera que deseja se profissionalizar como trader e o meu objetivo é ajudar, ok? Bom, vamos ao gráfico? Aliás, já estou no slide aqui, eu vou trazer o resumo por aqui mesmo, tá? Bom, dia 19 de abril, nós tínhamos essa visão aqui do mini índice, tá? Esse panorama. E ele buscou as regiões, tá? De preço, conforme estão marcadas aqui no gráfico, tá? Ele buscou aqui, ele faz a abertura, ele busca o fundo, tá? Ele fica brigando aqui na região de 50% do dia anterior e ganha força para a alta, buscando o primeiro, o segundo e o terceiro alvo. Depois ele vem caindo, buscando novamente essas regiões de preço, tá? Então, praticamente aqui no dia anterior, a gente consegue enxergar uma clara quebra de tendência de alta, tá? Ele vem aqui deixando um topo menor que o topo anterior e vem buscar a região de alvo aqui na região do 235, perfeito? Então, o preço, ele começa a brigar nessa região aí, tá? E até ele ganhar uma movimentação para alta, perfeito? Aqui no caso, ele abre, tá? Aqui a partir desse candle aqui, ele abre subindo, buscando a região de máxima, né? Ele vem aqui, ele busca essa região, sente, e depois ele cai buscando essas regiões aqui, tá? Depois ele volta, sobe novamente, buscando mais uma vez essas regiões, rompe a região de máxima do dia anterior e ganha volatilidade. Depois ele vem caindo, fazendo aí topos menores que topos anteriores, tá? E fundos menores que fundos anteriores, tá? Nesta região aqui, tá? Nessa região aqui. Então ele vem, cumpre, tá? Os dois primeiros movimentos, depois ele cai buscando essas regiões, sobe, ele fica praticamente nesse rangezinho aqui, ó,
tá? Com rompimento de máxima do dia anterior, buscando essa região, e depois ele vem fazendo movimento descendente de baixa, tá? No caso aqui é um movimento descendente, uma tendência de baixa aqui, tá? Então ele cumpriu praticamente aqui todos os pontos, menos esse do fundo aqui, tá? Então, dentro do Telegram do Núcleo Alpha, a gente traça todo dia esses estudos, e muitas pessoas que estão ali com base nessa visão têm obtido excelentes resultados, tá? Vamos lá, agora o dia 20, tá? Nós temos aqui uma região muito importante. O preço, ele abre, tá? Rompendo essa mínima, tá? Do dia anterior, e vai, retorna, tá? Retorna para a região, ele rompe a região de mínima, retorna para essa região, tá? Até que ele ganha um movimento, tá? Ele vem aqui, ele rompe essa região aqui também, tá? Ele vem aqui, rompe este fundo, busca essa região, rompe, depois retorna para ela, tá? Então aqui o preço ele bateu aqui na região de 50% do dia anterior, buscou o 785, depois voltou para buscar o 540. Só que ele já tinha buscado na alta, né? Tá? E então quem se beneficiou praticamente aqui um martelinho bem aqui nessa região, tá? Bem discreto, tá? Se levar um zoom aqui bem detalhado, é possível enxergar a formação do martelo aqui. Já começa a fazer um fundo maior que o fundo anterior. Quem se beneficiou com stop no fundo, tá? Nessa região de preço, conseguiu obter um resultado interessante, tá? Quando a gente fala do stop, a gente coloca o stop nesse fundo aqui, tá? Deixa eu tirar essa seta aqui, né? Deixa eu colocar esta linha aqui, pronto, aqui nessa região, tá? Agressão de pivô. É complicado entrar nessa região porque, de repente, o preço ele pode voltar. É interessante entrar no fundo, tá? Entrar no fundo e seguir com o preço, tá? Aqui, neste momento, ele se segurou praticamente nessa linha de tendência de baixa. Aqui temos aqui um movimento descendente, tá? Uma barra de ignição fortíssima, tá? Demonstrando interesse na ponta compradora, perfeito? Com certeza ele se desenvolveu. Eu trouxe essa movimentação aqui foi até as 10h30, tá? Aqui foi até o horário das 10h30, perfeito? E ele já atingiu o alvo. Não tem motivo, trader, depois que bater uma meta como essa, prosseguir com as operações, tá? Então, das 9 horas até 11 horas, consegue-se algum movimento interessante, tanto no mini índice quanto no mini dólar, perfeito? Vamos agora para o dia 23. 23, nós temos aí, ó, duas linhas de tendência de baixo, uma primária e uma secundária, temos uma região de 50%, o preço buscando próximo da região de 50%, com o objetivo de querer buscar a máxima do dia anterior. Então, no que acontece, o preço ele abre aqui, tá? Ele abre, ele fica brigando na região de 50%, tá? Ele abre já rompendo esse topo, que fica interessante, porque entra numa questão que nós chamamos da bipolaridade, tá? É uma resistência rompida, ela vira um suporte no futuro, e o preço brigou nessa região, desse topo que foi rompido, e brigou aqui na região de 50%, tá? Até que ele buscou a primeira região aqui, desconsidera, tá? Aqui tá errado, que não buscou essa região aqui não, tá? Ele ficou brigando aqui e quase que ele chega aqui nessa região de máxima, perfeito? Tá? O preço ele se desenvolveu bacana. Eu não estou olhando aqui a floresta. Se a gente observar a floresta, a tendência é de baixa, mas como a boa parte dos traders operam no 2 e 5 minutos, aqui desenvolveu uma tendência de alta com rompimento da linha primária e a linha secundária de baixo, tá? Com gatilhos aqui na região de 50% e com gatilhos aqui no rompimento desse topo, que antes era uma resistência e virou suporte, perfeito? Então, praticamente o preço ele está aqui em cima de uma região importante, aqui, ó, se segurando, tá? Pode ser que, dependendo do comportamento dos Estados Unidos, a tendência lá fora predominante, então o índice ele pode seguir essa tendência, tá? E tanto para cima quanto para baixo. Depende muito lá de fora, né? Tem que analisar o cenário externo, né? Verificar o comportamento, as tomadas de decisões, como que vai interferir aqui dentro do mercado brasileiro. Perfeito?
Bom, eu vou abrir aqui o gráfico aqui agora no mini índice, tá? O que nós temos aqui para amanhã? Nós temos para amanhã o seguinte, tá? Vamos marcar aqui a região de máxima do mini índice, tá? Nós temos aqui uma região interessante de mínima, bem aqui nessa região, tá? E vamos trazer aqui uma região de 50%, tá? A partir do topo com fundo, tá? Vou marcar aqui uma região de 50%, tá? Uma região de ponto de equilíbrio muito interessante, tá? Então, muitas das vezes o preço busca essa região, fica brigando para ele tomar uma decisão para que lado que ele vai. Então, nós temos essas duas regiões marcadas, temos aqui o 121.310, bem aqui, tá? Nessa região de preço. Temos aqui 120.805. Temos também a região aqui, temos a região aqui de 122.95 bem aqui, tá? Então, aqui é uma probabilidade do que pode acontecer amanhã. Claro que com base na análise técnica, perfeito? Não dá para enxergar um OCOI aqui bem interessante, tá? Não se formou aqui. O que nós podemos enxergar com base na análise técnica, aqui nós temos aqui um fundo duplo, tá? Bem aqui no dia anterior, formado aqui, tá? Bem aqui nessa região, tá? Então, trazendo, né, na análise gráfica, no caso, deixa eu voltar para lá, aqui, deixa eu sair daqui, pronto. Com base na análise gráfica, nós temos aqui um ponto interessante que nós devemos fazer uma marcação aqui, tá? Nós temos aí o tamanho dessa região até do topo ao fundo. Vamos replicar após o rompimento, tá? Então, esse mesmo tamanho aqui, eu vou trazer para cima, tá? Ele chegou aqui nessa região, tá? Então, ele cumpriu aqui praticamente o alvo de fundo duplo. E ele replicou mais aqui para cima também, tá? Bom, beleza. Agora vamos dar uma limpada aqui no gráfico. Nós temos aqui essas regiões que o índice ele pode trabalhar para amanhã, tá? Vamos fazer um outro estudo aqui interessante com base na linha de tendência de baixa. Nós temos aqui, tá? Uma linha de tendência de baixa aqui rompida, tá? Nós temos aqui uma formação de um canal de baixa bem interessante, onde o preço busca a linha de retorno, busca a região de resistência dinâmica e cai, tá? Acumula no fundo para buscar uma reversão na tendência, perfeito? Então, observando aqui criteriosamente, nós temos aqui um movimento bem formado, um movimento descendente, tá? Onde o preço corrigiu essa pernada de alta aqui. Vamos dar uma palhinha de Fibo, né? Para ficar bem interessante, para ver onde que esse preço chegou e aonde que ele pode ir. Então, olhando a questão de Fibo, o Fibo ele segurou praticamente aqui na região de 50%, muito interessante, tá? A gente calculando a retração dessa pernada de baixo aqui, e ele ganhando essa movimentação, essa primeira movimentação aqui, tá? Fica interessante analisar esse cenário, tá? A partir do momento que ele ganha a tendência de baixa, nós temos aqui uma nova movimentação que se formou a partir dessa fibra de 50 até o fundo, tá? Então, ele fazendo aí um movimento bem interessante, tá? Um ponto de exaustão de baixa, uma região de sobrevenda e o preço ele ganha uma nova tendência. Quando nós percebemos que o preço ele vai reverter a tendência, aonde que estão os nossos alvos? Nossos alvos não estão no topo, nossos alvos estão marcados aqui nos fundos anteriores, tá? Então, o preço, ó, ele rompe, busca esse fundo aqui, ó, tá? Então, o preço rompe e busca mais um fundo aqui, ó. Buscou mais um fundo aqui, tá? Então, nós temos aqui fundos também marcados, rompe esse fundo e vai até esse topo. Então, ele foi até essa região aqui, ó. Temos esse fundo aqui agora, ó, tá? Esse fundo tá bem interessante. O preço ele começar a se desenvolver e buscar essas regiões como alvo, tá? Então, quando o preço ele ganha uma movimentação de alta, qual que vai ser o nosso alvo? O nosso alvo vai ser os fundos anteriores. E quando o preço ganha a tendência de baixa, nós vamos buscar os topos anteriores, tá? Então, nós temos aqui uma região bem interessante, tá? Vamos levar em consideração, calculando todo o movimento de baixa, tá? Vamos fazer aqui uma análise emprego da ferramenta de Fibo, que é muito importante. Quem não conhece, precisa aprender.
e no meu treinamento nós temos inúmeras formas de traçar fibra para que dê gatilho de entrada na operação. Tá? Às vezes você vai entrar pelo padrão de candlestick, pelos gatilhos de candle, funciona, tá? Mas fica bem interessante quando você faz um apoio fazendo uso da ferramenta de Fibo. Vamos calcular a retração dessa baixa, tá? Essa baixa toda aqui está próximo da região de 61,8, tá? Está bem próximo da região de 61,8, uma região muito importante, onde o preço se segurou bem aqui, tá? Perfeito? Tem aqui essa região projetada como primeiro alvo, tá? Caso o preço ele venha ganhar uma movimentação de alta. Qual é a minha visão, meu panorama, minha ideia, minha sugestão? Buscar a região de 76,4, caso ele venha perder essa região de 61,8, batendo aqui na região de 121,815, aí fica bem interessante, pode formar um movimento zigue-zague, tá? Pode se formar aqui um movimento zigue-zague para continuar com a movimentação de baixa. Perfeito? Então, é um estudo de probabilidade bem interessante. A gente trazer agora aqui o mini índice no gráfico, tá? Vamos trazer ele aqui no gráfico semanal, tá? Semanal, deixa eu trazer aqui, que eu estou num outro período de tempo aqui, dólar, mini índice. Mini índice aqui no gráfico semanal, né? É um estudo que eu projetei aqui esse alvo até essa região de 76,4 a partir do dia 8, tá? Apresentado para todos os alunos ali do Alpha Platinum, ensinando a questão das ondas de Elliott, tá? Então, a partir aqui desse candle, ele subiu, foi no alvo, buscando aí 4.742 pontos, 4.740 pontos até essa região. Tá? E depois ele chega nessa região, ele encontra uma escora, tá? Ele encontra aí um acúmulo de contratos por conta dessa região que fica bem interessante, uma região de defesa dos vendidos, né? Então, nós temos aqui praticamente olhando para essa questão de FIBO, nós estamos praticamente formando aqui um movimento que pode desencadear uma baixa, tá? E o preço ele chegou numa região muito interessante aqui, perfeito? Então, o semanal ele está numa situação bem complicada, tá? Bem complicada, tá? Nós temos praticamente aqui, olhando o semanal, olhando aqui, nós temos esse topo que ele precisa ser testado. Nós temos esse topo aqui, tá? Esse topo com esse já foi alcançado, tá? Então, trazendo aqui, esse topo já foi alcançado, tá? E aqui também, esse topo ele já foi alcançado. Então, o que dá para entender aqui? Praticamente, dentro do gráfico semanal, nós temos um topo duplo bem aqui, ó, bem aqui nessa região, com uma possível falha de teste de buscar essa região, esse topo, tá? Então, o que você faz para calcular, ter um panorama, uma ideia de havendo uma queda, como que eu calculo para ter uma ideia de onde que o preço ele pode chegar, tá? A gente observa muito a questão da razão áurea de Fibo, tá? Com a probabilidade do preço chegar aqui em 61,8, quando eu falo em 61,8, eu falo aqui uma probabilidade de 113,380, buscando essas regiões aqui também, tá? Todas essas regiões, elas passam a se tornar probabilidades, 118,907, 116,795, 115, 0,80 e 0,90, vamos arredondar, e 113,380, tá? Então, ela passa a ser uma região muito interessante, perfeito? Se você olhar criteriosamente aqui também, tá? Além ele testar, ele bater aqui, formar praticamente um topo duplo e não conseguir testar esse topo, ele rompendo essa região aqui, a ideia é que ele venha buscar, que ele venha testar esse topo, tá? Testando esse topo, a gente está falando aqui já um patamar de 126,865, tá? Temos um ponto interessante também aqui, ó, dentro do gráfico aqui do mini índice, tá? Ó, traçando aqui, ó, bem aqui na região certinha aqui de suporte dinâmico, nós temos essa perna aqui que foi rompida. A tendência ela foi rompida por essa perna aqui, ó, tá? Então, pode ter o quê? Uma interrupção desse canal de alta aqui,
tá? Pode ter uma pequena interrupção desse canal de alta, perfeito? Então, o mini índice, tá? Ele pode ter alvo ainda no 137,252, tá? Mas ele tá intrigando aqui essa falha de teste de topo, tá? Bem aqui, tá? Com esse topo duplo aqui no meio do caminho. E com essa linha de tendência de alta, aliás, né? Acho que eu falei linha de tendência de baixa, linha de tendência de alta, uma LTA, que foi rompida por essa perna, tá? Então, já fica assim com uma situação que duvidosa, tá? Agora, se o semanal começa a abrir, tá? Ele começa a abrir caindo, tá? Não começa aqui querer respeitar essa questão de topo duplo, aqui, bem aqui, aí já fica interessante observar no período de tempo menor o desenvolvimento do preço em relação ao tempo, tá? Pode ser que ele venha querer buscar e romper essa região de mínima aqui deste candle, tá? Tá? Então, aqui, ó, nós temos aqui praticamente desencadeando um movimento zigue-zague, praticamente aqui, tá? Tá? Aqui praticamente pode ter um movimento zigue-zague bem aqui, nessa questão de Elliott, tá? Aqui, ó, deixa eu tirar aqui de novo, não é expansão, ó, opa, o som não vai chegando, aqui e aqui, tá? Então a gente deve tomar muito cuidado de querer tomar decisão na compra, porque nós estamos numa região muito, muito importante aqui, tá? Então, vamos se dizer que o mini índice ele abre com gap aqui acima dessa região aqui de preço, tá? Ele vem em busca aqui, tá? Ele pode o quê? Ele pode fazer o que aqui? Ele abre aqui, depois ele vem, opa, meio tortinho, né? Vamos ver aqui, fica retinho aqui, pronto. Ele abre, vem até aqui, depois ele vem buscando a mínima, tá? Então, devemos observar muito essa questão aqui do que está se formando, tá? Ele está bem em cima de uma FIBO de 100%, tá? E isso é uma FIBO de projeção. Temos aqui 3 condições, tá? Vamos aqui, vamos juntos aqui. Nós temos 4 condições. Primeiro, rompeu a linha de tendência de alta. Segundo, fez um topo duplo praticamente. Terceiro, falhou em buscar esse topo aqui, tá? Quarto, estamos praticamente em cima de uma fibra de 100% que demonstra um movimento zigue-zague, tá? Quando a gente fala em movimento zigue-zague, é um momento que o preço tem em fazer uma correção dessa pernada aqui, tá? Para depois ele continuar com o movimento de baixa, tá? Então, é de se observar. Praticamente nós temos aqui um candle, não posso falar que é uma estrela da manhã, porque ainda não formou o próximo candle. Caso seja um candle vendedor, se confirmar uma estrela da manhã, ele pode cair, tá? Estrela da manhã, o corpo, a região de negócio tem que ficar acima do corpo deste candle aqui, tá? Tem que ficar bem em cima. Aqui um dojizinho, né, que ele fechou. Então, a gente tem que ficar... prestar muita atenção na movimentação, trazer aqui para o diário, como que está se comportando aqui, tá? Então, ó, praticamente nós aqui no diário, então aqui, ó, nós temos um movimento bem interessante, bem aqui, ó, tá? Tá falhando, tá deixando diversos gatilhos aqui para jogar o preço para baixo, tá? E vamos observar o comportamento aí, tá? Ele superando essa região de topo aqui no semanal, tá? Essa condicionante aqui de topo duplo, rompendo para buscar essa região, ele ganha um repique para alta. Mas aqui tá deixando aqui a entender que o preço ele pode nessa semana trabalhar na baixa, tá? Temos que olhar o cenário,
aspectos políticos, cenário interno, cenário internacional. Tem que fazer uma associação, até porque boa parte do investimento na Bolsa de Valores é investimento estrangeiro. Perfeito? Tá? Então, aqui é a ideia que eu tenho para o mini índice. Perfeito? Uma probabilidade. Bom, aqui a gente não precisa inventar muito, não, né? Precisa enfeitar o pavão, né? Falar o que está acontecendo. Aqui é claro, tá? Que ele está numa tendência de alta. Nós temos aqui o fundo duplo que eu havia falado, né? Aqui, essa região aqui. Tem um rompimento dessa região que ficou brigando e tem agora esse topo bem interessante aqui, tá? E caso o preço ele venha cair, ele busca essa região de preço, tá? Daí ele vem buscando esta região, opa, ela busca nessa região de preço aqui também e vem embora. Perfeito? Bom, aqui é o mini índice no gráfico de 5 minutos, tá? Só para eu deixar bem mais claro aqui para você, se o preço ele cai, vamos observar essas questões dos fundos aqui, ó. Eu tenho esse primeiro fundo, tá? Como alvo. Tem este fundo aqui, tá? Tem este fundo aqui embaixo. Tem esse fundo aqui, ó. Aqui, ó, bem aqui também, ó, tá? É uma região bem interessante. Ou seja, são regiões que, havendo a confirmação da tendência de baixa, o preço ele começa a trabalhar nessas regiões de preço aqui, tá? Então, quando rompe uma LTA, observamos como alvo as regiões de topos anteriores, tá? No caso é topo, né? Fundo. Fundo, a gente só marca quando o preço rompe uma LTA e ganha uma tendência de alta. Aí a gente vai marcando os fundos anteriores, tá? Aí é uma região onde o preço ele pode chegar, parar, estacionar, depois ele vem para romper e buscar o próximo fundo, tá? E na tendência de baixa, de alta para baixa, ele vem buscando os topos anteriores, tá? Vem buscando os topos e rompendo, testando e rompendo e indo embora com o preço, ok? Bom, aqui estão os contatos, tá? Aqui o link da plataforma educacional. Nós temos ali um curso gratuito, que são os passos essenciais para investir na Bolsa de Valores, é gratuito. Temos o curso de nivelamento, tá? O Alpha Starter, um valor muito acessível. E também tem o treinamento completo, onde eu vou abordar contexto, Elliott, Fibo, análise técnica gráfica, tá? Padrões de Candle, ou seja, um treinamento completo, tá? Bem técnico, e levando aí, trazendo inúmeras informações, gatilhos, gatilho de entrada, gatilho de saída, fazendo uso da ferramenta de Fibo, ensinando várias maneiras de como traçar uma Fibo, tá? E aulas muito, mas muito importantes, que com certeza vai ajudar traders que estão aí perdendo dinheiro todo dia no mercado financeiro e que precisa ter um refinamento da sua estratégia, e também para os iniciantes aí na Bolsa de Valores, tá? Bom, eu agradeço aí a oportunidade, tenham todos aí uma ótima semana, fica aqui meu abraço, até logo.